Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Socorro Levi e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito relevante que pode cair na sua redação Enem: as políticas públicas e o combate à obesidade infantil em comunidades carentes. Gente, primeiro nós vamos começar analisando os textos motivadores, tá? Depois vamos fazer uma análise das palavras-chave e norteadoras do tema, né? Para você entender o tema. Também não repetir as palavras do tema no seu texto, é óbvio. Depois nós vamos ver alguns repertórios socioculturais, né, que podem ser usados, né, para enriquecer a sua argumentação. E por fim, nós vamos discutir duas teses que você pode desenvolver em sua redação e que você vai arrasar em notas altas. Então vamos lá? Pegue papel e caneta e vamos começar. Primeiro, com a análise dos textos motivadores. No texto 1, nós vamos ter aqui números, tá? Então são números bem interessantes que vão mostrar a relevância do tema, tá? Então, segundo o relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, com dados de pessoas acompanhadas da atenção primária à saúde, aponta que até meados de setembro de 2022, mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade. Depois nós temos um texto 2, tá? Que também vai falar um pouco da causa disso, né? A necessidade de isolamento social instituída pela pandemia e a mudança de rotina que ela acarretou, em especial a diminuição de exercícios físicos, olha aí, diminuição de exercícios físicos, refletiu no aumento de peso em crianças e jovens, tá? Então, aí no texto 3, a gente começa assim com uma perguntinha, né? Por que a obesidade continua a crescer, tá? De antemão, o maior desafio da obesidade é o fato de essa ser uma doença multifatorial. Por esse motivo, trata-se de uma condição complexa, pois exige ações em diversos setores, não só da saúde. Então, isso significa dizer que a oferta de alimentos, mais alimentação, então, alimentos, oferta de alimentos, assim como a sua qualidade, olha aí, a qualidade dos alimentos, influencia no surgimento da doença. Os ambientes e locais que as pessoas frequentam podem favorecer ou não a obesidade, o que é chamado de ambientes obesogênicos, né? E estimular a alimentação inadequada, o comportamento sedentário e a inatividade física. Pronto, você está cheio de argumentos. Esse texto está muito bom, tá? Ainda tem assim, os hábitos também impactam nas escolhas alimentares, assim como as questões econômicas. Até mesmo a infraestrutura de uma cidade é considerado um fator para o surgimento e crescimento da doença. Então, ações de combate à obesidade, quando implementadas para toda a comunidade, não apenas com foco nas crianças, tendem a ser mais efetivas. Então, o texto 3 está maravilhoso aí. O texto 4 já é uma propaganda aí do governo federal, tá bom? Então, vamos agora para as nossas palavras, né? As palavras do tema. Então, nós temos políticas públicas, né? O que são políticas públicas? São conjunto de ações e decisões do governo destinadas a resolver problemas públicos e melhorar a qualidade de vida da população. Como é que você pode substituir? Quais os sinônimos de políticas públicas para você usar na sua redação? Que você tem que apresentar isso na introdução, você volta ali no D1, não é mesmo? Então vamos lá. Programas governamentais, iniciativas estatais, diretrizes governamentais, medidas públicas e ações estatais. Combate. O que é combate? É uma ação de enfrentar ou lutar contra algo prejudicial. Como é que você retoma, né? Você vai trazer mais uma vez a palavra combate no seu texto. A luta, né? O enfrentamento, né? A erradicação ou a resistência, né? E obesidade infantil? Obesidade infantil é a condição médica caracterizada pelo excesso de gordura corporal em crianças, afetando negativamente sua saúde e desenvolvimento. Como é que você pode substituir, né, obesidade infantil? Então, sinônimo, você pode trazer sobrepeso infantil, tá? Adiposidade infantil, excesso de peso infantil, obesidade pediátrica ou obesidade juvenil, tá? E comunidades carentes são grupos sociais, né, que vivem em condições de pobreza com acesso limitado, tá, a recursos essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Então, é interessante já pensar nessas comunidades carentes, que é o grupo que sofre, né, porque a gente tem uma tese, então vamos lá para essa tese daqui a pouquinho, porque essas pessoas estão com esses recursos, né, limitados. Então aí a gente já vou até dar um spoiler, né, nós vamos falar de uma cidadania multilateral.
tá? Como é que você retoma comunidades carentes? Você vai trazer comunidades desfavorecidas, comunidades pobres, bairros carentes, áreas necessitadas e zonas desfavorecidas. Vamos para os nossos repertórios, né? Como é que você pode contextualizar e até mesmo usar lá na sua argumentação como um exemplo, né? Então eu tenho um documentário maravilhoso para você assistir e ficar por dentro desse tema. É muito além do peso, gente. Muito bom. Recomendo demais esse documentário para você. Você vai ter uma noção mesmo do porquê que isso está acontecendo, sabe? Você vai ter uma leitura mais ampla desse tema, tá? Então, super recomendo, muito além do peso. Depois me conta se você gostou desse documentário, não esquece. Depois, a gente tem alguns filmes, tá? Eu gosto muito do Wall-E, né? O Wall-E mostra ali, né? O filme apresenta uma sociedade futurista, onde a obesidade é comum devido à vida sedentária e a dependência de alimentos processados, sublinhando a necessidade de intervenções políticas para promover estilos de vida saudáveis, né? O Wall-E maravilhoso, falando aí do sedentarismo, essa questão, né? Da falta de atividade física, então você pode ilustrar, né? Com o Wall-E, tá? Além disso, eu tenho também alguns exemplos, né, de alguns programas governamentais, tá? Então, eu tenho o programa Bolsa Família, lá de 2003, o programa Fome Zero e a implementação do programa Saúde na Escola, lá de 2007, tá? Que foi lançado lá pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos estudantes na rede pública de ensino, com ações de prevenção e controle de doenças, promoção de saúde e incentivo à prática de atividades físicas. Então, seria interessante algumas, né, desses programas você usar, por exemplo, lá na proposta de intervenção similar a isso, né? Então você vai trazer aí políticas mais eficazes, tá? Vamos já falar sobre isso. Além disso, eu tenho música, não sei se você conhece a banda Titãs, né? Tem uma música chamada Comida. Tem uma frase assim, né? Um trecho da música. Comida, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Não me peça pra cantar, porque é terrível. Então, a música Comida, né, da banda Titãs, lançada em 1987, fala sobre a necessidade básica, né, de alimentação e a relação das pessoas com a comida. Então, a letra critica a falta de acesso a alimentos e outras necessidades básicas na sociedade brasileira e pode ser relacionada ao combate à obesidade infantil em comunidades carentes, né? Destacando a importância de políticas públicas que garantam o acesso a alimentos saudáveis e a educação nutricional, né? Além disso, temos leis. Então, temos a Agenda 2030, lá no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, tá? Que vai falar ali de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, nós temos a meta 3.4, que é reduzir 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, né? Através de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e bem-estar. Como é que eu abordaria, né? Essa meta aborda a prevenção de doenças não transmissíveis, né? Como a obesidade, que é um fator de risco significativo para várias doenças crônicas. Então, políticas públicas focadas, né, na promoção de hábitos alimentares saudáveis e na atividade física são essenciais para alcançar essa meta, tá? Então, aí, a Agenda 2030 e, além disso, a Constituição Federal, tá? Então, aqui nós temos o artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é um direito social fundamental, juntamente com a educação, moradia, trabalho, lazer, assim vai, né, os outros direitos sociais. E você pode trazer esse artigo, né, que fala que há essa garantia, né? O artigo garante que todas as crianças têm o direito à saúde, que inclui o combate à obesidade infantil, né? Como? Por meio de políticas públicas eficazes, né? Que promovam uma alimentação saudável e atividades físicas regulares, tá? Se não quiser usar o artigo 6º, pode trazer o artigo 196, tá? E vamos para nossas teses. O argumento 1, desigualdade social. Causa, né? Como é que você vai explicar essa desigualdade social? Então, a desigualdade social no Brasil é um fator crucial
que influencia a prevalência de obesidade infantil em comunidades carentes, né? A falta de acesso a alimentos saudáveis, então a gente viu isso lá no texto motivador, né? Infraestrutura, também vimos isso no texto motivador, né? Então, infraestrutura para atividades físicas são comuns em áreas desfavorecidas, exacerbando problemas de saúde entre as crianças. Tá? Então, veja, nós estamos até dialogando ali com os textos, tá? Consequência disso, então essa desigualdade resulta em altas taxas de obesidade infantil, o que leva a uma série de problemas de saúde a longo prazo. A exemplificação, né? Você exemplificaria como? Com diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de impactos negativos no desenvolvimento social e emocional das crianças afetadas. Como você poderia solucionar isso, tá? Uma implementação de políticas públicas que promovam a igualdade social é essencial. Então, programas de alimentação escolar de qualidade, acesso a espaços públicos para atividades físicas e campanhas de educação nutricional, né, podem ajudar a mitigar os efeitos da desigualdade social na saúde infantil. E lembra que eu falei agora da cidadania mutilada? Pois bem, repertório para essa tese, Milton Santos com a sua cidadania mutilada. Então vamos trazer Milton Santos, colocando aí que no Brasil, tá, que nós fomos aí marcados, né? Então ele argumenta que a cidadania no Brasil é mutilada por conta da desigualdade social, tá? Já que as leis existem, mas não são aplicadas de maneira justa, né, e equitativa. Então essa teoria se aplica diretamente à questão da obesidade infantil em crianças de comunidades carentes, porque não tem o mesmo, haja vista, né, que elas não têm o mesmo acesso a recursos de saúde e nutrição que seus pares em áreas mais privilegiadas possuem. Pronto, tá aí, cidadania mutilada no seu D1. No D2, que tal falarmos de negligência governamental? Como assim, prof? Negligência governamental? Então, nessa questão, gente, nós estamos ali falando de políticas públicas. Então, na implementação de políticas públicas eficazes, então, a gente está dizendo aqui que não tem, tá? Por que ele é negligente? Então, não há implementação de políticas públicas eficazes para combater a obesidade infantil, tá? Então, isso é a principal causa do governo. Está falhando. E onde que ele falha? Lembra que na sua tese você vai mostrar essa falha. Então, tem alguns programas, mas esses programas não são eficazes, beleza? Então, a ausência de programas sustentáveis e abrangentes que promovam a saúde infantil e previnem a obesidade deixa muitas crianças sem o suporte necessário. Consequência disso, gente, então vamos lá. Essa falta de políticas públicas resulta em um aumento significativo das taxas de obesidade infantil e você tem os números para te provar isso lá no texto motivador, tá? Especialmente em comunidades carentes. Então, a negligência leva a um ciclo vicioso de problemas de saúde, dificultando a quebra do ciclo de pobreza e doenças, tá? Pronto, possível solução. Claro que para resolver essa questão, o que a gente vai fazer? O governo tem que investir em políticas públicas focadas na saúde infantil, tá? Isso inclui programas de alimentação escolar balanceada, atividades físicas regulares nas escolas e campanhas de conscientização sobre hábitos alimentares saudáveis. Além disso, né, a fiscalização e cumprimento das leis já existentes. Então, se temos leis, então elas têm que ser rigorosamente aplicadas, tá? Repertório de Menstein. Então, Gilberto de Menstein, ele tem um livro chamado Cidadão de Papel, tá? Então, ele critica, de Menstein critica a discrepância entre a existência das leis e a sua aplicação prática, né? Em que muitos cidadãos, especialmente os mais pobres, não têm seus direitos plenamente reconhecidos e atendidos. Pronto, gente, tá aí. A tua argumentação está perfeita. E para fechar, um brindezinho, eu tenho uma atualidade sobre a obesidade infantil, tá? Então, eu tenho aqui uma reportagem do fonte Folha Vitória, que vai dizer que, segundo o IBGE, 1 em cada 3 crianças entre 5 a 9 anos está acima do peso, tá? Então, a obesidade é uma doença crônica que resulta de um balanço energético positivo entre a síntese de gordura, lipogênese, e a degradação lipólise causada pelo descontrole na ingestão de calorias em relação ao gasto energético. Tá? Isso aqui é uma reportagem. Então, a obesidade infantil é um desafio global. Ele fala da situação no Brasil. Então, os registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso. Então, preocupante. E os impactos, né? Essa notícia ainda vai trazer os impactos, né? Que essas condições incluem apneia do sono, diabetes
tipo 2, asma, esteatose hepática, doença hepática gordurosa não alcoólica, doença cardiovascular, hipocolesterolemia, colelitíase, né? Resistência à insulina, problemas de pele, hipertensão, anormalidades menstruais, equilíbrio prejudicado e problemas ortopédicos. Então, gente, vejam a relevância desse tema. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas e análises de temas importantes para a redação. E é claro, me sigam no Instagram, Professora Socorro Levi, para mais conteúdo sobre redação. Muito obrigada por assistir e bons estudos. Até a próxima aula.